Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto no Facebook. É um programa em que falamos a partir dos nossos estudos. Rádio Savana 100.2. Programa também que pode ler na versão impressa no nosso diário Mediafax. Pode voltar a ouvir aqui nesta rádio aos sábados às 12, domingos às 21 horas. Fernando Lima, cá estamos nós para mais um programa. Hoje vamos olhar para a reunião da SADC e também os acontecimentos de Palma e todos os contornos à volta deste assunto, Fernando Lima. Exatamente. Mais uma semana em que não sobram temas para abordar, o que do ponto de vista jornalístico é ótimo. Portanto, não temos que rebuscar questões do baú para falarmos aqui no nosso programa semanal. Antes de olharmos para esses principais temas desta sexta-feira, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é a valorização do mercado. Exatamente. Não sei se estou tão certo sobre isto, mas não tenho visto a nossa imprensa comentar sobre esta súbita valorização do metical, súbita e inesperada. Inesperada porquê? Porque estamos claramente numa grande crise económica, não só decorrente da pandemia, mas também porque a maior parte dos grandes projetos não estão a trazer os dividendos para Moçambique que eram esperados. Temos uma baixa no carvão, as importações dos projetos do gás estão no mínimo e, portanto, temos basicamente a energia elétrica que é fornecida à África do Sul. De qualquer forma, e estivemos a fazer as contas, o metical nos últimos 40 dias valorizou 16% em relação ao dólar. O mesmo se passa em relação ao euro, em relação à libra e 14% em relação ao rand. O rand é muito importante porque influi muito nas vidas dos moçambicanos, uma vez que parte das importações moçambicanas estão relacionadas com a África do Sul. Pensa-se às vezes que é apenas o Sul, mas infelizmente as importações a partir da África do Sul influenciam todo o Moçambique. Mesmo numa província produtora de batatas como é o Niassa, podemos encontrar saco de batata, saco de cebola importada da África do Sul em Lixinga. Vamos a Gaza, outro produtor de cebola e batata. A maior parte dos mercados tem batata sul-africana, cebola sul-africana. Portanto, a África do Sul tem um grande impacto no consumo em Moçambique. Portanto, também a nossa própria inflação, que é sobretudo o índice, tem a ver com o índice dos preços, tem uma grande influência. Então, não me parece que tem alguma coisa a ver com a crise económica. Também penso que é marginal a questão do aumento das taxas de juros em janeiro, dificultando mais o acesso ao crédito na banca comercial. A informação que eu tenho, e não é uma informação oficial do Banco de Moçambique, é que o Banco Central tentou influenciar o controle da inflação por via da inundação do mercado em divisas externas, nomeadamente o dólar. Fala-se, e digo isto com reservas, uma vez que não tenho uma fonte oficial ou oficiosa para me confirmar isto, que o Banco de Moçambique injetou 40 milhões de dólares no mercado moçambicano e teve estes efeitos. O dólar estava a ser comercializado para todos os efeitos a 75 meticais. Variam os preços na banca comercial, há o preço de referência do Banco Central, mas podemos dizer que o dólar está nos 63. Portanto, há muito tempo que não tínhamos um dólar abaixo dos 70 meticais, e
eventualmente vai a caminho do marco histórico que era o dólar a 60 meticais, que foi durante os últimos anos a grande... Portanto, acho que o dólar a 60 vem do tempo de pré-dívidas ocultas. Portanto, isto antes das dívidas tínhamos 30 e depois dobrou 100%. Sim, isto significa que há 5 anos que não tínhamos dólar a 60 meticais. 60 meticais. É isso, a 60 meticais. Portanto, agora, resta saber, e isto é um grande ponto de interrogação, da sustentabilidade desta nova taxa cambial, uma vez que ela decorre destas manobras administrativas de caráter cambial e não tanto que tem uma indexação à economia real. Quem também vão ficar um pouco penalizados com isso são os exportadores, Fernando Lima, que gostam muito de um dólar muito forte, de um rand forte. Claro, não, os exportadores vão se beneficiar. Não. Estão penalizados. Os importadores é que vão se penalizar. Os importadores é que têm um metical mais forte. Portanto, isto significa que nas contas, por exemplo, dos importadores de combustíveis, a fatura dos combustíveis anda à volta dos 700 milhões de dólares ano. Um dólar mais fraco dá maior poder de compra às importadoras de combustíveis locais. Aliás, este é um negócio que está em alta. Setores afluentes da nossa nomenclatura têm entrado neste business, uma vez que há um leilão para a compra de combustíveis, e isto basicamente é um negócio comissionista. Fui aprovado, posso importar, onde é que vou buscar o combustível? Ninguém está a agarrar as mangueiras do combustível, controla os barcos, as descargas. É basicamente uma operação de natureza bancária. Paguei tanto, no final ganhei X. Ganhei outro tanto. Portanto, é um negócio muito rentável. Infelizmente, a nossa elite adora este tipo de negócios, aquilo que comumente e ao nível popular chamamos de bolada. Mas isto não tem nada a ver com a economia real, infelizmente. Não obstante, esta semana tivemos este anúncio do Ministro da Agricultura de um novo bananal que pode... Uma nova unidade de bananas em Moamba. Pode levar a nossa fasquia de produção para as 800 mil toneladas. Aparentemente está ultrapassada a crise das várias infecções que atacaram as nossas plantações nos últimos anos e que levaram mesmo à eliminação do grande projeto de Nampula, que inicialmente pertencia à Chiquita Banana, uma das grandes multinacionais que lida com esta fruta na América Latina. Muito bem, Fernando Lima, vamos olhar agora para o nosso primeiro tema. São todos eles interligados, que é a reunião da SADC ontem, Maputo, encontros da SADC, a tal cimeira da dupla troika, que era esperada com grande expectativa. Mas aparentemente foram reuniões que formalmente terminaram em promessas de mais encontros. Porém, de volta ao Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, o presidente zimbabuiano, disse que é preciso reativar e equipar a força de intervenção rápida da SADC, que no passado foi usada nas operações na RDC. Isto significa que há decisões de fundo que foram tomadas e que não foram anunciadas em público, Fernando. É possível que seja esse o cenário, porque aqui há duas nuances que é preciso confirmar e ainda não passaram 24 horas, a hora que gravamos este programa, para termos mais certezas e um quadro mais concreto do que realmente se passou nesta reunião. Porque pode haver uma situação em que
as presidências da África do Sul e do Zimbábue estão a pressionar para o cenário da intervenção, não só pelas declarações de Emmerson Mnangagwa, mas de fontes não identificadas na África do Sul que fizeram uma declaração no mesmo sentido ao Daily Maverick. E, por outro lado, uma situação em que, digamos, estes dois chefes de Estado, aliás, um cenário em que os dois chefes de Estado estão a pressionar esta situação para um cenário em que efetivamente foi isto que foi decidido, não obstante o comunicado ser muito mais modesto e conservador, mencionando apenas a tal missão técnica que deve desembarcar em Maputo no dia 16 de abril. Esta troca, como o Fernando Lima acabou de dizer, que decidiu enviar esta equipa técnica para Maputo para avaliar basicamente as necessidades. Mas as necessidades de Moçambique, Fernando Lima, são conhecidas. Houve aquele encontro da lista de compras, formação de pessoal, especialização. O que há aqui? Bem, aqui há uma situação, e acho que a imprensa do Zimbábue e a imprensa da África do Sul são suculentas nesses pormenores. Há uma situação pré-reunião de Maputo, em que claramente Moçambique foi adiando esta reunião. É preciso lembrar que esta reunião aconteceu depois de consultas entre o presidente do Botsuana, que é o líder da Troika de Segurança, e o presidente do Zimbábue, e perante o cenário de Palma, tornava-se difícil ao presidente Nyusi dizer não quero que esta reunião aconteça, porque formalmente estava apenas previsto o próximo encontro para discutir estes temas para maio deste ano, portanto daqui a 2 meses. Não só se criou o cenário propício para se discutir o assunto, para se discutir formalmente o assunto ao nível de chefes de Estado e ao nível presencial, nada de conferências Covid, de Zooms e de Skype, e como já prevíamos e já dissemos anteriormente, no cenário pós-Palma, Moçambique estava numa posição mais vulnerável quanto ao tema intervenção externa. Eu noto que 24 horas antes da reunião da SADC, o presidente Nyusi fez uma declaração formal em que este assunto foi referenciado, nada de intervenção externa. O assunto de Cabo Delgado tem que ser resolvido com botas moçambicanas. Claramente há um grande consenso, isto apela muito ao coração e ao nacionalismo. Mas aqui Moçambique não estará a tentar ganhar tempo porque acredita que as forças de defesa e segurança vão resolver o problema. Arrastando claramente o problema com a barriga. Aquilo que eu um bocadinho mais concreto do que resolver com a barriga, porque o resolver com a barriga basicamente é adiar a resolução do problema. Eu penso que Moçambique não tinha como negar as evidências, negar o forcing da SADC, então aceitar uma visão multilateral para a resolução do problema, o que protocolarmente e diplomaticamente aparece bem na fotografia, mas não desistiu de procurar soluções ao nível bilateral. E esta tem sido claramente a opção de Moçambique, não só nas opções de forças privadas, e este problema das forças privadas causa problemas institucionais a Moçambique, porque outros Estados têm problemas em lidar com forças mercenárias, porque isto afeta diretamente convenções internacionais. Para além disso, Moçambique tem dado
o seu apoio a iniciativas dos Estados Unidos e de Portugal. Fala-se de uma terceira iniciativa, que não é uma iniciativa formal da Grã-Bretanha, mas que há instrutores militares britânicos, também consultores privados, a fazer formação profissional em Nacala. Portanto, significa que Moçambique, sim, ganha tempo, mas tem uma atitude muito mais proativa dentro deste contexto de que o Presidente mencionou também, de que as nossas Forças Armadas precisam de investimento. Eu ouvi num programa que o Presidente não se devia pronunciar sobre isso. Acho que ainda é o nosso síndrome de que tudo é segredo de Estado. Porque estaria a dar a ideia de que as nossas forças estão muito bem equipadas. É isso? Mas, Francisco, todos sabemos que não estão bem equipados. Portanto, o Presidente... Não, o facto do Presidente ter dito isso. Sim, mas a questão é argumentar-se que o Presidente não pode falar sobre isso. Que, portanto, Forças Armadas ou a situação das Forças Armadas deve ser um tema tabu. Eu acho que isto faz parte desta opção do Presidente olhar os moçambicanos olhos nos olhos e dizer: meus amigos, esta é a situação. Temos um setor que tem graves deficiências, nós temos que resolver este problema e, infelizmente, Francisco, o problema do reapetrechamento das Forças Armadas não é um problema que se resolve daqui para aqui. É um problema que leva tempo. Os especialistas dizem que, pelo menos num ano, é impossível haver tropas apetrechadas para enfrentar os desafios. Então estamos a pagar por termos parado no tempo, um pouco depois de 1992, depois do fim do conflito armado. Quer dizer, é assim. Por um lado, Moçambique tem mostrado que é propenso a desenvolver estes conflitos internos. E os conflitos internos muitas vezes têm a ver com problemas de exclusão social, de falta de participação, de déficit democrático, entre outros. E isso significa o seguinte: para enfrentar estes problemas, ou se dá respostas musculadas. Moçambique tentou resolver este problema apetrechando a polícia, mas, portanto, a visão de Moçambique era o pavor da oposição, o pavor da sociedade civil. Logo, temos que ter forças apetrechadas para dar estas respostas. Não temos ameaças externas, não temos ameaças à soberania, mesmo a questão da dissidência da Renamo e do protesto, vamos dizer, protesto armado da Renamo e depois Cabo Delgado, foram vistos como problemas de lei e ordem. E aqui, depois, em termos operacionais, temos o desdobramento de uma situação. Quem é chamado para resolver o problema? São as tais forças de lei e ordem que integram como luva na definição de problema, na definição teórica de problema de lei e ordem, mas depois, em termos operacionais, há aqui problemas de fundo, uma vez que estas forças não são forças para serem lançadas no terreno por largos períodos, porque não é esta a filosofia do SGOI, da UIR. E aqui começou este grande cisma em relação à capacidade do Exército para dar respostas ao aumento da violência em Cabo Delgado. E, finalmente, Moçambique teve que enfrentar este problema do reapetrechamento das Forças Armadas, onde o problema de fundo qual era? Era um problema político. Se nas Forças Armadas temos a Renamo, este setor nunca pode crescer à medida ou na mesma bitola que cresceu a polícia, onde nunca deixámos entrar a Renamo.
E a partir de um cisma de natureza política, criámos uma situação, um fait accompli, portanto, uma situação de facto em que o Exército não tem capacidades. Temos, por exemplo, ramos especiais das Forças Armadas, como Marinha e Força Aérea, que praticamente não têm equipamentos. Nós temos esta situação meio ridícula, que é termos almirantes que se calhar têm um barco de borracha para comandar. Ora, isto dá inclusivamente direito a fazer-se anedotas sobre esta situação, uma vez que o nosso imaginário é ver os almirantes, estas pessoas cheias de dourados nas suas fardas imaculadamente brancos, na ponte de uma fragata, de uma lancha torpedeira. Acho que aqui não temos nem fragata, nem lancha torpedeira, talvez umas lanchinhas que sobraram do projeto do atum. E quando aqui em Maputo, agora apareceram na Ponta do Ouro e também em Pemba, mas não temos conhecimento da sua grande operacionalidade nos teatros de violência em Cabo Delgado, onde a componente marinha tem sido muito importante, não só porque há relatos de incursões por mar dos insurgentes jihadistas, mas, por outro lado, temos a questão dos tráficos, do tráfico humano, que aparentemente tem uma componente por terra muito importante, os tráficos de drogas, que são basicamente feitos por incursões externas a partir do mar. Portanto, Moçambique teve que, ou está a tentar apostar nesta reorganização e, no entretanto, mais uma vez, para ganhar tempo, quando aconteceu a grande vaga de ataques a sedes distritais em Cabo Delgado, de emergência foi-se buscar o Lionel Dick e os seus helicópteros para conter este avanço dos jihadistas. Devemos lembrar o avanço dramático da coluna jihadista sobre Pemba, que foi travada em Metus, do outro lado da Baía de Pemba, cerca de 40 quilómetros da capital de Cabo Delgado. Portanto, isto dá-nos a dimensão dos dramas que o país enfrenta e, em particular, dos dramas que as Forças Armadas de Moçambique enfrentam. Vamos fechar este assunto com uma questão. Até que ponto o facto da Cimeira Fernando Lima não ter sido publicamente concreta nas questões das medidas pode corresponder às divergências de opiniões que existem no seio da SADC? Eu estou de acordo com essa perspectiva. A SADC deve decidir sempre por consenso e, portanto, digamos que a roupa suja, ou seja, as divergências, lavam-se em privado e para fora deve aparecer esta imagem de grande unanimidade. Portanto, eu acho que foi este o cenário que aconteceu. Claro que isto depois também propicia estas críticas em relação à própria SADC, nomeadamente da sua grande incapacidade de resolver problemas, de tomar decisões, e este saudosismo da nova SADC por oposição à SADC militante dos tempos anti-apartheid e que teve como lastro de base os chamados países da linha da frente, que deram apoio à libertação da Namíbia, à libertação do Zimbábue e também da própria África do Sul. Muito bem, vamos agora a Palma. Fernando Lima, contrariamente a 72 horas, tempo que se previa que Palma deveria ser recuperada pelas Forças de Defesa e Segurança, a recuperação e a consolidação das posições aconteceu no fim de 10 dias. Para trás, Fernando Lima ficou um rastro de destruição. A vila de Palma está caótica. Muita destruição, muito caos, e aqui também há um grande ponto de interrogação. Até que ponto as Forças Armadas que foram colocadas no local têm disciplina suficiente para lutar contra o caos?
para não se subverterem à tentação de serem elas próprias parte do caos e, portanto, darem confiança aos populares e aos empresários que a vila pode ser rapidamente reorganizada. Neste momento já há empresários que de emergência foram à Pemba com a proteção das Forças Armadas para exatamente tentar ver o que ficou das suas propriedades, em que medida podem reconstituir as suas propriedades. Quando eu digo propriedades, significa havia projetos em curso, nomeadamente projetos de construção, uns muito dependentes do próprio progresso do gás em Afungi, mas outros projetos de natureza comercial que tinham a ver com a própria dinâmica de desenvolvimento da vila de Palma. Ora, se não há o mínimo de segurança, isto é difícil reconstituir estes negócios, estas iniciativas empresariais, porque as iniciativas empresariais dão emprego às pessoas, portanto, fixam a população e depois há todo um setor de serviços que também é importante que sejam restabelecidos rapidamente. Mas com questão psicológica ainda, com aquelas imagens ainda frescas, que são psicológicas, a povoar as metes, não é para já grandes investimentos, Fernando Lima, aqui na zona, os investimentos que estava aí a nomear. Eu tenho, sim, é preciso encarar uma parte desta reconstrução com reservas, mas, por exemplo, há serviços que é muito importante que sejam restabelecidos muito rapidamente. Por exemplo, telefonia móvel. Telefonia móvel é uma área que dá muita confiança às pessoas. Hoje, mesmo ao nível popular, o telemóvel é esta comunicação das famílias. Mesmo em termos destes programas humanitários e destes esquemas todos, destas organizações que têm das listas e de cruzar listas nos computadores do pai, da mãe, do filho que se perderam, se forem restabelecidas as comunicações, automaticamente uma parte deste problema das organizações humanitárias é restabelecido. Isto psicologicamente é muito importante. As famílias dizerem: perdi uma filha, mas os outros meus 3 filhos, afinal, estão vivos. A minha mulher está viva. O meu marido comunicou-me por telefone. Então, só o facto de haver uma antena, e a antena não tem que ser em Palma, pode ser em Nangade, pode ser em Afungi, ou seja, pode ser na área, porque mesmo para Palma este tipo de situação é muito problemático. É preciso lembrar que depois da destruição da subestação de Auás, que fica mais para o sul, mais na zona de Mocimboa da Praia, todos estes distritos tiveram problemas de energia. Têm problemas de energia, funcionam com geradores. Portanto, uma operação da telefonia móvel implica também esta logística de baterias, de baterias e de combustível. Os bancos funcionavam apenas durante algumas horas e, sobretudo, privilegiavam o fornecimento de energia às ATM, que é exatamente para facilitar as operações das pessoas que tinham ordenados para receber, que tinham transferências para fazer, porque até o dinheiro vivo tinha que vir de avião para Palma. Portanto, por exemplo, é preciso comida, nem que sejam restaurantes rudimentares, eles têm que funcionar. Se a população pode ser alvo de uma ponta aérea com mantimentos, isso para acudir às necessidades imediatas. E isto é muito importante para aliviar a pressão sobre Pemba, sobre Palma, sobre
sobre Nangade, sobre moeda. É importante, portanto, se houver essa ponta aérea, programas básicos, isto inclusivamente afasta a pressão sobre a Afungi. Por que a população convergiu sobre a Afungi e sobre Kitunda? Kitunda é a vila que fica ao lado da Afungi. Exatamente porque isto é, digamos, um refúgio em que as pessoas dizem há um mínimo de segurança aqui. Estamos protegidos em termos de segurança e há mantimentos aqui à volta. Mas, mesmo em termos de segurança, é um problema terrível. Dezenas de milhares de pessoas estarem concentradas em Afungi sem condições mínimas e que, portanto, podem colocar também um problema de segurança para o próprio projeto, independentemente de formalmente o projeto estar paralisado neste momento. Voltamos, Fernando Lima, a olhar para esse assunto na nossa segunda parte. Vamos a um brevíssimo intervalo. Boa tarde, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para a situação de Palma. Fernando Lima, uma grande concentração houve no Hotel Amarula, que depois foi muito visado pelos jihadistas, foi muito vandalizado, e a DAG teve também, a DAG que já não renovou o contrato com o Ministério do Interior, já partiu no dia 6 de abril, teve um papel importante nas evacuações. Teve um papel importante porque aqui há uma série de elementos conjugados. O Amarula tem um heliporto, portanto tem capacidade para a aterragem de helicópteros nas próprias instalações do Amarula. Do Amarula. Para além disso, e se fosse o caso de outro tipo de operações, a própria pista de Palma fica muito perto do Amarula. Do Hotel Amarula. Então, criaram-se aqui muitas condições para o Amarula se ter transformado nesta base de emergência da Vila de Palma, nomeadamente dos técnicos. Infelizmente, e as situações de pânico são imprevisíveis, houve este incidente da famosa coluna dos 17 carros. Dos 17 carros, e uma parte das pessoas pereceram. Ainda não há as descrições ou os relatos definitivos sobre o que aconteceu. É importante dizer que há muitos testemunhos portanto, pessoas que viveram diretamente esta situação, mas que continuam em estado de choque e têm muita dificuldade em falar sobre a situação e recordarem-se destes momentos dramáticos. Inclusivamente, há também outros relatos que são muito chocantes e que as pessoas preferem não abordar. E aparentemente o Amarula passou a ser um alvo porque o administrador e a sua esposa refugiaram-se no hotel. Porque muitas das vezes os jihadistas buscam símbolos, uma espécie de símbolos do Estado, e o administrador é o representante do Estado naquele claramente. Em todos os ataques às sedes distritais, a sede distrital foi sempre um alvo. Tanto quanto sei, numa grande parte dos ataques, os administradores saíram ou com dias ou com horas de antecedência. Neste caso, e devo dizer que era uma das críticas que era feita de forma recorrente ao administrador de Palma, é que nunca estava em Palma, mas ele estava de facto em Palma e certamente que seria, não tenho a mínima dúvida, seria o alvo número 1 dos jihadistas, porque ele representa exatamente o Estado que eles pretendem combater. Portanto, seria uma vítima potencial e a vítima número 1.
Outro ponto, Fernando Lima, que podíamos comentar aqui, que é incontornável, estamos a ver várias reportagens vindas de Palma, sobretudo da imprensa pública, na TV pública e também na imprensa estrangeira, e aqui uma exclusão da imprensa privada em detrimento dessa imprensa estrangeira, Fernando Lima. Eu penso que o nosso governo tem que decidir se quer ou não fazer as pazes com a imprensa. A imprensa, ao que me parece, não declarou guerra ao governo, mas na situação específica de Cabo Delgado parece que há um conflito latente. E a questão de Palma, mais uma vez, trouxe a público esse conflito latente. E quem fica mal na fotografia é o governo. Então faz sentido os órgãos de informação estrangeiros serem convidados ao espaço porque assim, os órgãos de informação não tinham capacidade para aterrar em Palma, para ir de carro a Palma. Tinham e têm até agora de ser escoltados pelo Exército para fazerem as visitas guiadas, controladas a Palma. Por mais que eu possa compreender as limitações de espaço nos helicópteros, os meios disponíveis para os jornalistas, eu acho que se houvesse vontade política, havia a possibilidade de levar muito mais jornalistas a Palma. Cabo Delgado é uma situação nacional e, portanto, se o presidente Nyusi diz que são as botas moçambicanas que devem resolver o conflito, claro que os jornalistas não resolvem os conflitos, mas é importante que olhares moçambicanos diversos vejam o que aconteceu em Cabo Delgado. Eu já disse isto recentemente e continuo a afirmar. Eu até agora não encontrei nenhuma simpatia no seio da imprensa moçambicana por aqueles que são responsáveis pela violência que está a acontecer em Cabo Delgado. Portanto, qual é o problema de levar os jornalistas a Palma? Quer-me parecer que alguém que é responsável neste país, não sei se é de algum ministério ou do próprio Gabinfo, que quer fazer recuar a liberdade de imprensa ao dia 9 de agosto. Portanto, 9 de agosto de 1990 é o quê? É o dia anterior à publicação da lei de imprensa que nos regula até hoje, a lei de imprensa que é 10 de agosto de 91. 10 de agosto de 1991. Vamos olhar para a questão da Total, que não está totalmente de fora, mas neste momento, Fernando Lima, ainda é muito cedo para determinar datas. É muito investimento no local, são 23 mil milhões de dólares num consórcio que participam empresas do Japão, Índia, Tailândia e também a moçambicana ENH, Fernando. Eu seria telegráfico em relação a esta questão, mas gostava que os nossos telespectadores tivessem uma perspectiva sobre este problema. Primeiro, é uma situação muito delicada. E assim como nós assistimos às imagens de Palma, estas imagens que chegaram às principais cadeias de televisão de todo o mundo, chegaram aos principais jornais de todo o mundo, e é preciso assumir que os jornais hoje também têm esta faceta vídeo. Os próprios artigos de jornal têm links ou ligações para vídeos e áudios sobre a situação. Portanto, isto significa que os incidentes de Palma foram visionados pelas empresas dos países que participam no consórcio. A Total não está sozinha. Foram visionados pelos bancos que estão a emprestar dinheiro à Total para o projeto e que se aprestavam a desembolsar grandes quantias a favor da Total nos dias a seguir ao ataque sobre Palma, e
também não menos importante, aquilo que são chamados os off-takers, portanto, os tomadores do gás, aqueles que já assinaram pré-acordos de compra do gás que ainda vai sair, ou seja, teoricamente vai sair a partir de 2024. Portanto, mas também não esquecer as bolsas aí, porque a Total está cotada na bolsa. Claro. Então, isto é um cocktail explosivo e delicado. Tomadores de gás, bancos, parceiros da Total. Na forma como, e aqui entra Moçambique, compete a Moçambique resolver da melhor forma este problema de segurança que houve em Palma, e isto fará com que todas estas variantes desta equação saibam responder positivamente a este precalço que foi Palma. Ou seja, Palma pode ser um incidente de percurso, mas pode ser, digamos, a tumba, a sepultura do próprio processo. Por isso mesmo, e isto está definido no memorando de segurança entre o governo de Moçambique e a Total, que uma situação de alteração de lei e ordem, como foi o caso de Palma, deveria ter sido resolvido em 72 horas. Ou seja, as autoridades moçambicanas, no sábado subsequente ao ataque do dia 24, quarta-feira, deviam ter feito uma declaração de que o incidente de Palma tinha sido resolvido. Ora, não foi por negligência das autoridades moçambicanas, mas naquela altura ainda não havia a possibilidade de declarar a retomada de Palma, e isto também, para todos estes intervenientes no processo de desenvolvimento do gás, criou constrangimentos às autoridades moçambicanas e, por consequência, ou por acréscimo, ou por complementaridade, criou problemas, ou está a criar problemas para a Total. Isto aliado também ao facto da Total ter tomado a decisão, o facto de cerca de 20 mil deslocados terem se concentrado por fora dos portões do campo de Afuns, Fernando Lima. Isso podia propiciar, por exemplo, em que houvesse por ali misturados com os jihadistas, pudessem usar que comumente chama-se de cavalo de Troia, e entrasse e explodisse-se lá dentro. Exatamente. Quer dizer, é assim, as grandes multinacionais e os grandes projetos têm, digamos, uma matriz de procedimentos em relação a diferentes matérias. Neste caso, aquilo que eles definem health and safety, saúde e segurança. Segurança neste sentido não securitário, mas da minha segurança, que tem a ver com incêndio, com o envenenamento da água, este tipo de coisas, sem implicar tiros. Então, o ataque de Palma imediatamente acionou esses protocolos. Deveria haver um restabelecimento da lei e ordem em 72 horas. Digamos que a Total fechou os olhos para uma extensão da situação por 7 dias. Ao fim de 7 dias, acionou outros mecanismos que eram fecho do projeto, retirada total do seu pessoal do acampamento, com esta agravante: 20 mil pessoas concentradas no acampamento, possibilidade de, entre as 20 mil pessoas, estarem também jihadistas que utilizariam, digamos, esta turba para entrar dentro do campo e fazer um ataque. Aliás, o ensaio do dia 1 de janeiro, a troca de tiros que houve em Quitunda, pensa-se que era este ensaio, ou seja, que várias casas estariam já a abrigar jihadistas, e que, portanto, ou haveria um ataque em Quitunda, ou, a partir de Quitunda, seria feito um ataque sobre
o acampamento da Total. Ouvimos também o presidente esta quinta-feira, quando se pronunciou sobre Cabo Delgado, sobre esta narrativa convencional do conflito, mas o presidente Nunes alertou para o perigo de atribuir a ação dos grupos ligar este conflito ao Islão, argumentando que os terroristas também matam muçulmanos. Fernando Lima, foi importante o presidente se pronunciar nesse sentido? Eu penso que foi muito importante. Muito importante porquê? Porque, mais uma vez, Palma trouxe à tona todas as diversas pontas de explicação do conflito em Cabo Delgado, e é incontornável também a vertente confessional. Portanto, a vertente do Islão, de se falar de Islão, de islamismo radical, de jihadismo e outras questões. Há uma corrente negacionista em Moçambique que pura e simplesmente prefere que estas questões não sejam abordadas, sejam ocultadas. Eu acho que a tomada de posição do presidente é muito importante porque clarifica as águas, ou seja, não há um conflito em Moçambique com a comunidade muçulmana. A comunidade muçulmana tem fortes vínculos históricos, culturais em Moçambique. Não há nenhuma guerra com a comunidade muçulmana. A comunidade muçulmana, ao contrário também do que grosseiramente se pensa, não é a comunidade asiática que é muçulmana. Há gerações e gerações de moçambicanos que são que foram islamizados, que são muçulmanos e que não estão em nenhuma guerra com o Estado. Eu penso que esta explicação de que há elementos que usam a capa do Islão para fazer disto bandeira é uma explicação muito plausível, é uma explicação coerente e é uma explicação que tem muito a ver com a prática destes grupos. Agora, é incontornável que o Islão e a mobilização de base religiosa foi utilizada por estes grupos para arranjar adeptos. Dentro destes grupos há, inclusivamente, debates de natureza teológica que, se não houvesse esta base confessional, nunca existiriam. Eu acho que o Savana, esta semana, tem um artigo muito interessante do professor Fernando Jorge Cardoso, que tenta responder de uma forma distanciada a estas questões, porque mesmo em Moçambique, no meio académico, há, digamos, influências que as pessoas, queirando ou não, no fim do dia acabam por manifestar essas tendências. Por exemplo, nesse aspecto, eu acho muito interessante a posição da Igreja Católica, que se manteve e mantém afastada do conflito. Afastada do conflito no sentido de não atirar achas para a fogueira. E, no entanto, sabemos que as comunidades cristãs têm sido muito afetadas pelo conflito. Mas, e como o Presidente disse, esta guerra não tem escolhido a religião das pessoas, embora haja estes relatos episódicos, mas que é isso mesmo, são episódios, são caricaturas. Uma pessoa recita um verso do Corão e salva-se de ser decapitado. Mas, por outro lado, há pessoas em que havia uma confiança derivada da fé no Islão, e porque não cumpriram
determinados ritos, determinadas promessas, exatamente foram decapitadas. Portanto, o facto de uma pessoa recitar um versículo corânico não a salva deste tipo de martírio terrível a que são sujeitas as populações de Cabo Delgado quando são o alvo desta violência. O ataque a Palma Fernando Lima agudizou a crise humanitária em Cabo Delgado. Agora já se fala de cerca de 12.500 já na região de Pemba. E há, neste momento ainda, pelas estimativas que existem, 30.000 pessoas que ainda estão nas matas. O presidente Nhosse, para responder a isto, constituiu uma força-tarefa, o Task Force, para lidar com este drama humano. É constituído por ministros. Acha que esta iniciativa e a iniciativa também de colocar ministros só para lidar com aquela situação é uma iniciativa a ser considerada, Fernando? Tomando como base aquilo que aconteceu no ciclone Idai, eu penso que é importante. O que fez o sucesso da Task Force, do grupo de emergência ministerial do Idai funcionar, não é que os ministros chegaram com uma bolsa de dinheiro ou à frente de catrapilas e de caminhões, mas a capacidade que estes ministros tinham de desbloquear situações, inclusivamente ao nível do detalhe de autorizar a aterragem de aviões de reabastecimento de combustível, pormenores ainda mais ínfimos. Se caminhões podiam ou não entrar numa pista de aviação, violando determinados protocolos de segurança. Eu estou a dar os detalhes, mas aquilo que eu quero enfatizar é que em Moçambique há uma distância terrível entre os governos de província e o governo central. Só para dar também outro exemplo para explicar isto, habitualmente, por exemplo, no projeto do gás, tudo é decidido em Maputo. As próprias visitas à província são decididas em Maputo. Portanto, o governador e muito menos o responsável pela pasta dos assuntos económicos, ou se houver um responsável pelos assuntos de recursos minerais, só tomam conhecimento que está uma delegação a caminho. Eles não decidem, eles não são parte das tomadas de decisão, eles só veem os assuntos a passar. Portanto, e isto tradicionalmente tem sido uma prática ao longo de décadas. Portanto, significa que muitas vezes, digamos, o desânimo que se apossa dos responsáveis provinciais deriva desta forma, da forma institucional como, na gíria popular, a nação lida com as províncias. Logo, faz toda a diferença ter uma missão ministerial. Eu lembro-me de ouvir durante o IDAI, eu estive por um largo período na Beira nessa altura, o governador a dizer: nós adoraríamos ter os ministros cá por um período bem longo, porque só o facto destes ministros estarem cá resolvemos uma série de problemas que estavam pendentes há vários meses. Portanto, se a Task Force para Cabo Delgado funcionar como uma réplica do IDAI, tem todos os elementos para funcionar, para desbloquear, para ter uma relação muito mais profícua e flexível, por exemplo, com as organizações humanitárias, porque é outro tabu. Os órgãos provinciais acham que estão, digamos, informados da soberania do Estado. Logo, as organizações humanitárias são inimigos, são agentes da CIA, são estrangeiros, enfim, toda uma série de problemas, de preconceitos que muitas vezes prejudicam
o trabalho destas organizações humanitárias e que os funcionários do Governo Central têm muito mais flexibilidade e lidam de uma forma descomplexada e sem preconceitos com os seus contrapartes internacionais. É um grupo de iniciativa presidencial, assim também fazem acordar o NGD. Bem, esse é outro elemento importante. Aqui no nosso país, e eu diria, infelizmente, se uma pessoa invoca o Papa, abre-se o tapete vermelho. Digamos, o ministro está informado dos poderes presidenciais. Portanto, quando abre a boca, ele está a falar pela voz do presidente. Do presidente, o que também simplifica muitos problemas, por exemplo, problemas de natureza securitária. Porque no nosso país vivemos também esta separação, segurança, forças armadas estão de um lado e a parte civil está do outro lado. Na beira, também vi digamos, as Forças Armadas a trabalharem num bom espírito de cooperação com a parte civil. Aliás, a Task Force era basicamente civil, mas havia uma boa coordenação e um bom espírito de entendimento. Vamos ser um pouco mais telegráficos agora, Fernando Lima, só temos apenas de 1 a 2 minutos. A questão do Covid, falou o Presidente na segunda-feira, o que achou da comissão do Presidente, o decreto foi renovado por 21 dias, recolher obrigatório foi estendido para todas as capitais provinciais. Há quem diz que o fantasma de janeiro e dezembro ainda paira nas hostes do governo, por isso foi um pouco conservador. Eu respondo telegraficamente. Basicamente, a Comissão Técnico-Científica está no comando das operações. O Governo seguiu as recomendações da Comissão Técnico-Científica. A Comissão Técnico-Científica tem medo da terceira vaga, tem medo da repetição do fenómeno das festas, tem medo que a vaga da escolaridade, ou seja, dos estudantes nas escolas, provoquem uma eclosão de um novo surto alargado. Logo, 21 dias são uma resposta, são um teste para se saber se há um novo surto e também se confirma que há ou não há uma terceira vaga na pandemia em Moçambique. E também é preciso acompanhar aquela vaga de entradas na Páscoa vindas. Absolutamente. Portanto, acompanhar a vacinação. A réplica do fenómeno de dezembro com a entrada para as festas. Última questão, só uma questão, a relação ao poder que agora já tem a Comissão Técnica Científica, anda ali o síndrome Helder Martins, Franco. Claramente, aliás, é uma heresia dizermos que a Comissão Técnico-Científica tem poderes. Eles vão dizer que não têm, só são assessores. Mas nós que estamos de fora podemos ver que as decisões que foram tomadas correspondem com as expectativas da Comissão Técnica Científica, mas diria que a Comissão Técnico-Científica tinha recomendado o recolher obrigatório para algumas cidades. O Governo decidiu estender o recolher para todas as capitais provinciais, o que abriu este debate se o Choco, se Mucuba, se Coamba deviam estar, digamos, na cerca sanitária, porque são cidades muito mais movimentadas do que as próprias capitais provinciais. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde hoje olhamos para esta reunião da SADC, comentamos Palma, com todos os contornos à volta, e fechamos com o Covid-19. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje a 7 dias.